Se eu pegar um paciente genérico, a gente pensa numa embolia pulmonar, naquele paciente que chega com uma dor torácica, dispneia, aumento de frequência cardíaca, queda de saturação. Grosso modo, a gente mais ou menos enquadra esse paciente na nossa cabeça dessa forma, né? Mas a gente sabe que isso aqui pode significar qualquer coisa. Pode significar uma pneumonia de comunidade, pode significar uma sepse, pode significar uma pericardite, pode significar um quadro psiquiátrico, o cara está taquipneico, taquicárdico, mas está ansioso, né? Pode ser um pneumotórax, pode ser alguma coisa que esteja gerando síncope, inclusive um infarto. Então tem muita coisa que pode causar essa sintomatologia que, no geral, é que leva a gente a pensar na possibilidade de embolia. Então, o que é ruim disso aqui é que muita gente tem, tá? E daquelas manifestações clínicas clássicas, só para a gente passar aqui algumas coisas, só para vocês terem uma ideia, nem todo paciente tem aquilo que a gente imagina. Então, dispneia, que é uma coisa que a gente sempre espera que o paciente na embolia pulmonar tenha, só 8 em cada 10 pacientes têm dispneia. 2 em cada 10 não vão ter. Hemoptise, que é uma coisa que a gente lembra muito associada à embolia pulmonar, praticamente 1 a cada 10 casos que queixa de hemoptise. É muito pouco para eu falar assim, nossa, hemoptise, vou atrás de embolia pulmonar, né? E aí, obviamente, tem algumas coisas como, por exemplo, dor torácica, que só metade dos casos tem. A outra metade simplesmente nem queixa de dor torácica, tá? Então, é difícil a gente caracterizar mesmo só por conta disso. Tem alguns outros sinais aqui, talvez o mais comum seja a taquipneia, 7 em cada 10 pacientes vão ter, né? Uma coisa que chama atenção é que quase 10%, 7% dos pacientes vão vir com febre, e aí eu estou pensando em sepsis, pneumonia, etc., e nem lembro da embolia pulmonar, por isso que dificulta tanto, né? Só 1 em cada 10 pacientes, aí 11% vai ter cianose, ou seja, como manifestação, eventualmente de uma insuficiência respiratória. Então, é difícil para burro, por isso que o diagnóstico é tão mal feito, né, em qualquer situação. E olha só a hipoxemia, 20% só, 80% não tem nada, o cara vai chegar saturando bem na maior parte dos casos. Então, talvez para balizar um pouco mais, aqui eu trouxe um estudo que foi feito na área de emergência e ele tentou caracterizar como são as manifestações clínicas em um PS para o paciente que tinha o diagnóstico de embolia. São 22 departamentos de emergência que entraram nesse estudo, num período grande, de 2005 a 2008, quase 2.000 casos confirmados de embolia pulmonar, e eles caracterizaram para tentar ver assim, como a embolia pulmonar é uma coisa que também acontece às vezes no paciente hospitalizado, o que é a apresentação do cara que chega na emergência, para ver se tem alguma característica um pouquinho diferente que me ajude a pensar no diagnóstico. Em geral, esses pacientes que chegam na emergência têm uma idade média aí entre 50 e 60 anos, 56 anos de idade média, tá? Sendo que 1/3 dos casos é o cara acima de 65. Então a gente está falando do adulto já indo para a terceira idade, ou já na terceira idade, com uma boa parte dos casos. Tá? Em termos de sexo, quase meio a meio, então não diferencia muito. Aí vamos ver um pouco dos outros sinais e sintomas. 23%, 24% tinha uma hospitalização nos últimos 30 dias. Então, notem como a questão da hospitalização recente é 1 em cada 4 casos, praticamente. Tem uma hospitalização recente, ou seja, o cara ficou acamado no hospital com alguma doença aguda, talvez tenha recebido profilaxia ou não para tromboembolismo venoso, foi para casa, teve o TEP em casa. Tá? Também aí 22%, ou seja, dá quase 1 em cada 5 casos, tem um câncer ativo. Tá? 11% tinha uma trombose prévia, tá? 10% estava tratando uma TVP naquele momento, e aí embolizou. E só 3% tinha tido um TEP recentemente ou nos últimos 3 meses. Então, eu queria chamar atenção para isso. A hospitalização recente, pelo menos nesses primeiros fatores, nos últimos 30 dias, aparecia 1 em cada 4 casos com hospitalização recente, tá? Por qualquer causa. Vamos lá. Imobilidade, olha só aquilo que eu comentei para vocês. A imobilidade aumenta, só 11% tinha imobilidade, o cara estava acamado em casa e chegou no pronto-socorro com embolia pulmonar. Que é o que a gente vê da realidade, hoje em dia a gente vê muito paciente que vem de home care, então isso per si não é um grande chamativo. A hospitalização é muito mais, porque normalmente a hospitalização é por conta de uma doença aguda. O cara, às vezes, no home care, ele é uma doença crônica, está estável. Ok? Vamos em frente aqui. Tem algumas coisas que acontecem que não são com tanta frequência, né? POC 8%, história de insuficiência cardíaca só 7% dos casos.
E queria chamar atenção aqui para isso. Quase 17%, ou seja, dá quase 1 a cada 5, não tinha nenhum fator de risco. Ô desgraça, né? Quase 1 em cada 5 pacientes. O cara não tem nada que te leve a pensar, putz, é daqueles grupos lá que aumentam mais de 10 vezes a chance. Não tinha nada. Tá? A gente já vai chegar numa forma de tentar resolver esses casos. Do ponto de vista de manifestação de sintoma, né? Dispneia em repouso só metade dos casos. Né? A tosse com hemoptise aqui foi um pouquinho mais, 22%, do que em outras séries. Uma dor torácica, 15% dos casos, uma dor torácica na external. Em alguns casos até com umas manifestações aleatórias, né? Aqui você vê sudorese, tontura, em torno de 10%, dor abdominal, febre, tudo 10%. São manifestações de baixa sensibilidade e que podem até às vezes te atrapalhar. E síncope em pronto-socorro como manifestação de TEP, vejam como é baixo. Só 5% dos pacientes, a manifestação clínica era síncope. Então a gente pensa muito em síncope em TEP, talvez não seja para pensar tanto assim. Tá? Agora, com uma frequência bastante grande também, 23% a 24%, tinha manifestação clínica de TVP. Tinha um edema unilateral, alguma coisa que sugerisse TVP. Então, nessa série de casos aqui, vamos chamar atenção para duas coisas. Tem que examinar a perna do cara, tem que ver se ele passou por uma hospitalização recente nos últimos 30 dias. Essas duas coisas parece que são bastante importantes para a porta de pronto-socorro. Tá? E notem que insuficiência respiratória só 16% dos casos. Também não chama tanta atenção assim. Só 3% dos casos chegam hipotensos, ou seja, o cara chocado é raro, por sorte, porque normalmente são doenças graves. Mas a gente tem aí uma média de 95 de frequência cardíaca, então é um cara taquicárdico com uma frequência bastante importante. A gente tem que pensar muito nisso. O cara taquicárdico no pronto-socorro, que você não consegue achar muita causa, isso às vezes tem que chamar mais atenção do que a insuficiência respiratória ou um choque para pensar em embolia pulmonar. Tá? Então, internação recente, examina a perna e mais do que procurar se o cara está chocado ou insuficiência respiratória para pensar num TEP, olha se o cara não está taquicárdico. E se está taquicárdico e não tem causa aparente, que raio é essa taquicardia? Embolia pulmonar talvez seja uma boa hipótese. Olha só que interessante, 36% desses pacientes vão ter uma taquicardia sinusal. Então é bastante, quase 40% vai ter uma taquicardia sinusal. Então aquele cara taquicárdico, se você fizer um eletro nele, é um ataque sinusal. Tá? 30% não vai ter nenhuma alteração no eletro. Agora eu queria chamar a atenção para duas coisas. O famoso S1Q3T3, que todo mundo fala, isso aqui é diagnóstico de TEP, que não é. Menos de 20% dos casos vão ter. Então, falar assim, vou fazer o eletro procurando S1Q3T3, você vai achar muito de vez em quando. Por outro lado, tem uma outra manifestação, que ela está muito associada à gravidade e que às vezes vai contar como infarto e não é, que é a inversão de T de V1 a V4. Inversão de T de V1 a V4, desde que não seja evidentemente um diagnóstico clínico de infarto ou de uma síndrome coronariana, TEP tem uma probabilidade bastante alta, tá? Até porque normalmente pode vir atrelado a uma embolia maciça. É um dado pouco explorado, as pessoas exploram muito o S1Q3C3 e esse achado de eletro às vezes é quase não falado para ninguém. Então, se o cara não tem uma característica de síndrome coronariana, mas tem uma inversão de V1 a V4 da onda T, pense em embolia pulmonar. Tá? Aqui é só para lembrar do S1Q3C3, então você vai ver em D1, tem onda S, que não é o comum T, e o Q3T3 é porque normalmente você vai ver que também não é comum ver uma onda Q bastante pronunciada em D3 com uma inversão de onda T. Que esse é o famoso S1Q3C3, ele só significa um desvio de eixo para a direita. Se o cara não tem clínica de embolia pulmonar, pode ser que ele tenha uma doença crônica pulmonar e não tenha nada a ver com embolia pulmonar, ok? Só lembrar disso. Radiografia de tórax. Onde estão os pulos do gato? Os pacientes, em geral, na radiografia de tórax não tem nenhuma manifestação muito clara ou específica. Tal que você pode achar, às vezes, uma telectasia, às vezes pode achar um derrame pleural, ou seja, tem 500 coisas que causam isso. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma elevação de diafragma com uma consolidação aqui. Você poderia pensar numa pneumonia, nesse caso aqui em especial era um TEP. Ok? Aqueles dois achados que a gente lê muito, vê muito desde a propedêutica da faculdade, né? Então a Corcova de Hampton, que nada mais é do que um sinal de consolidação,
né? Aparece pouco, a sensibilidade é 22%, ou seja, poucos casos vão ter uma especificidade de 82%. Não é tão específico porque continua podendo valer aqui. Pode ser uma pneumonia, pode ser um câncer, pode ser qualquer outra coisa gerando esse achado. É mais específico, quase 100% específico, o sinal de Westermarck, que é a oligoemia. Quando você compara os dois parênquimas, tem uma área menos densa do ponto de vista de penetração. Esse sinal, sim, é muito mais específico para pensar numa embolia pulmonar, porque eu tenho um bloqueio dos vasos a partir do êmbolo, e aí não chega sangue, na hora que passa o raio-x é hipertransparente. E eu sempre tenho que ser comparado com o outro lado para ver se não é um erro de técnica. Notem que a sensibilidade é só 12%, ou seja, é bem difícil eu achar. Porém, quando eu acho, é quase que diagnóstico de embolia. Tá? Diferente do outro achado da Corcova. Ok? Mas ainda assim, se pegar também o dado daquele estudo que eu apresentei para vocês em pronto-socorro, 40% dos pacientes vão ter um raio-x absolutamente normal. Não tem nada, nem forçando a vista se acha alguma coisa. Tá? Especificamente nessa série, olha só, o sinal de Westermarck, que é aquele da oligoemia, só 0,4% dos pacientes tinha. A Corcova de Hampton, só 0,8%. Entretanto, você tinha 500 outros achados que apareceram em frequências aleatórias, né? A telectasia, 16%, derrame pleural, 16%, né? Uma cardiomegalia em quase 12%, tudo achado que... Será que isso é TEP? Por isso que depende muito do quê? Fator de risco e outros achados clínicos, para você falar assim, esse raio-x tem a ver com a embolia pulmonar. Tá? Vamos em frente. Bom, já cheguei a uma conclusão que é difícil diagnosticar, que eu tenho que talvez levar em conta algumas características que são mais frequentes no pronto-socorro, como a internação recente, sinal de TVP, aqueles fatores de risco mais clássicos, né, que a gente viu que aumentam mais de 10 vezes a chance, principalmente os traumas, cirurgias de quadril, câncer, né? O que a gente tem que fazer nessa hora, quando eu tenho um paciente que eventualmente eu estou levantando a hipótese, mas é absolutamente duvidoso, porque o quadro clínico e mesmo o radiológico desse paciente pode ser qualquer outra coisa. Aí entra o papel dos scores que a gente vai discutir agora. Tem 3 scores que a gente vai discutir, eles têm papel diferente, o Wells e Genebra tem o mesmo papel e tem um outro que é o PERC, que a gente já vai falar. Tá? Tudo isso aqui serve para eu verificar inicialmente a probabilidade desse paciente ter uma embolia pulmonar. E para isso, o ideal é aplicar inicialmente um desses 2 scores, ou de Wells ou de Genebra. Tem 4 modalidades esses scores, tá? Eu tenho o Wells tradicional e o Wells simplificado, Genebra tradicional, Genebra simplificado. Eu posso aplicar qualquer um dos 4, inclusive em estudos comparativos, eles têm a mesma acurácia. Nenhum deles é 100% acurado, mas eles são bastante acurados e do ponto de vista comparativo são iguais. Então eu posso escolher qual que eu quero aplicar? Pode escolher qual que você quer aplicar. Tá? Eu não vou ficar falando de cada item aqui, mas em geral eles têm a mesma ideia. Eles vão somar algumas características dos pacientes que vão ter mais ou menos pontuação por conta do peso que aquilo dá para a chance de TEP, vai caracterizar esse paciente ou em baixa, intermediária ou alta probabilidade. Os scores simplificados eles só colocam em baixa ou alta probabilidade, são os mesmos scores, só que na versão simplificada é só baixa ou alta. E aí a gente vai guiar a conduta com base neste ponto de chegada. Tá? Você não precisa decorar isso, hoje em dia você bota no aplicativo no celular e faz. Tá? Não tem segredo, e por isso que eu não vou ficar perdendo tempo explicando para vocês cada item. É uma somatória de pontos que a intenção aqui é caracterizar o paciente. É uma baixa, intermediária ou alta probabilidade de isso que eu estou vendo aqui ser embolia pulmonar. Tá? E aí, só para citar para vocês, grosso modo, essa é a distribuição em pronto-socorro. Eu tenho aí 40% dos pacientes, na hora que eu aplico uma dessas escalas, cai em baixa, praticamente metade cai em intermediária e só uns 5% cai em alta chance de ser uma embolia pulmonar. Tá? Isso grosso modo, ok? E aí, tradicionalmente, e por que eu falo tradicionalmente? Porque a gente vai ver que tem uma outra estratégia até melhor para fazer isso hoje em dia. Tradicionalmente, a gente pegava esses pacientes que eu aplico um desses scores e caía em baixa ou intermediária probabilidade, que é o que eu fazia, colhia o dedímero. Por quê? Porque daí o dedímero é um marcador de que está havendo algum processo do ponto de vista de coagulação que me faz suspeitar que existe formação de coágulo
E aí, opa, talvez esse cara seja um TEP mesmo. Vocês vão ver que a gente não precisa mais aplicar para todos esses grupos, a gente já vai discutir exatamente isso agora. Antes de ir em frente, um detalhe importante. Muitos dos dedímeros, quando vocês vão pegar e vão solicitar para um paciente desse, então ele tem uma probabilidade de que não é alta. Então eu preciso de mais alguma coisa para saber se esse cara realmente tem chance de TEP. Eu vou colher o dedímero. Esse dedímero, ele varia conforme nossa idade. Aquilo que você produz de forma endógena, porque esse exame não é zero, se eu colher de todo mundo. Tá? Normalmente a gente usa um cutoff que ele tem que estar acima de 500 para eu achar que existe algum problema. Só que a gente vê que à medida que a gente envelhece, a produção de dedímero aumenta naturalmente. Então, só para vocês saberem, hoje em dia o que a gente usa passou dos 50 anos, eu vou multiplicar a idade do paciente por 10 para usar como ponto de corte. Então a gente usava acima de 500, e por que eu estou ressaltando acima de 500? Porque às vezes você vai no laboratório do lugar que você trabalha, o cutoff não é 500, vai vir, sei lá, 250, 300, que é o critério do exame. O que a gente quer aqui é a partir de que ponto eu considero a embolia pulmonar como provável. Independente do que vem como range de resultado normal do exame que você pede, a gente vai usar 500. Tá? E sempre partindo do pressuposto que hoje em dia já está bem difundido, que é usando o método ELISA para o dedímero. Ok? Mas passou dos 50 anos, hoje o que a gente faz eu multiplico a idade por 10 e aí o cutoff vai mudando. Então o cara tem 65 anos, o cutoff é 650. Ok? Só esse detalhe é importante, porque senão você vai ter um monte de falso positivo te induzindo a fazer mais exames. Muito bem. Então a gente tinha essa conduta tradicional, tanto para o cara de baixa probabilidade quanto de intermediário, eu colhi o dedímero, só que hoje em dia, para esse cara de baixa probabilidade, tem uma via mais rápida de você solucionar esse caso. Tá? E a pergunta então dá para eu não colher dedímero para esse cara? Você não precisa colher para esse cara dedímero. Eu posso fazer uma etapa adicional aqui antes, tá? Que é usar o PERC, que é aquela outra escala que eu falei para vocês, e a aplicação dela agora é aqui. Então, o nosso paciente, eu tenho um paciente com um quadro estranho, que pode se encaixar em embolia pulmonar, eu vou aplicar um score para saber qual que é a probabilidade dele ter, pode ser um dos 4, Wells ou Genebra, o tradicional modificado. Caiu na baixa probabilidade, eu vou aplicar o PERC, que está inclusive validado em revisão sistemática. Então, é uma ferramenta excelente atualmente. Tá? O que esse PERC faz? Ele tem 8 perguntas. Se a resposta for não para todas as 8, esse paciente não tem embolia pulmonar, gente. Não perca tempo nem colhendo exame, nem fazendo ultrassom, nem pensando em tomos. Ou esse cara vai mandar para casa, ou você vai pensar em qualquer outra coisa. Basicamente, tem menos de 50 anos, o cara não pode ter uma frequência cardíaca aumentada, não pode estar com uma oximetria relativamente mais baixa, não pode ter hemoptise, histórico de TVP ou TEP no passado, não pode estar usando anticoncepcional hormonal, não pode ter feito uma cirurgia ou ter tido um trauma nas últimas 4 semanas. Nota que essa escala bate com um monte das coisas que a gente já falou, né? Não pode ter um edema de membros inferiores assimétricos. Não tem nada disso, gente. Não tem embolia pulmonar. Tchau. Casa ou pense em outra coisa. Tá? Virtualmente você descartou a embolia pulmonar sem colher um exame, sem perder 1 minuto a mais. Ok? E aí, os outros casos. Vamos lá. Então, a baixa probabilidade a gente já viu. Deixa eu só abrir tudo aqui que a gente já discute com tudo aberto, que é mais fácil. O cara de baixa probabilidade, em qualquer um daqueles scores, eu faço o PERC. Se todas as respostas são negativas, fechou, não é embolia pulmonar, ou esse cara vai de alta, ou você vai investigar outra coisa. Se a minha escala de probabilidade jogou esse cara em risco intermediário, aí o que eu vou fazer? Aí eu colho o dedímero. Vindo acima de 500, ou se é acima de 50 anos, eu multiplico por 10, esse cara, se tiver esse corte, vai para tomo. Se não tiver, também descartei. No cara lá de baixa probabilidade, só voltar aqui, desculpa, se a resposta para qualquer uma das perguntas do PERC for positiva, basta uma, aí ele também colhe o dedímero. E aí a mesma coisa. Só se vier acima de 500 ou mais de 10 vezes a idade, é que esse cara vai para tomo. Notem que com isso, muita gente não vai nem chegar na tomografia. Uma parte vai chegar nisso aqui e, eventualmente,
você descartou. Sendo que uma parte você não gastou um tostão, você gastou 5 minutos a mais aplicando as 8 perguntas. Tá? Muito bem, baixa probabilidade é fácil, a probabilidade intermediária também não tem nada demais. E a alta probabilidade, bom, o que é que eu faço? Se é alta probabilidade, não perde tempo, diagnostica logo. Esse é o único cara que eu pulo qualquer outra coisa e não perde tempo, vai para tomo direto. Ah, Lucas, e cintilografia, essas outras coisas, não perca seu tempo. Hoje a tomografia contrastada, sensibilidade e especificidade é de quase 100%, é o exame padrão para falar tem, não tem, na alta probabilidade. Uma boa parte dos casos eu vou confirmar o diagnóstico e, eventualmente, porque não é tudo 100% em medicina, eu vou conseguir descartar com certeza a embolia pulmonar, porque daí eu cheguei no exame final.